Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre valores, despesa, quanto levar para Portugal. Mas a gente vai falar em três situações diferentes, ou seja, vamos falar de mulheres, homens e família. Quanto levar para ir com uma família, quanto levar se você é homem e vai sozinho, ou se você é mulher e vai sozinha. Nós vamos detalhar todas essas situações e chegar em uma estimativa, um valor aproximado que você deve ter quando for para Portugal. Então vem comigo. Então vamos lá, começando o vídeo diretamente sem enrolação. Faz de conta que você já está no aeroporto, está prestes a desembarcar em Lisboa ou Porto, que geralmente são os destinos iniciais quando você vai para Portugal. Então chegou no aeroporto, qual é o primeiro gasto? Chip telefônico, chip de telefone. Você precisa de internet para se comunicar, para pegar um Uber, para ligar para sua hospedagem. Você vai precisar inevitavelmente. Quanto que você vai gastar? A mulher que vai sozinha, ela vai gastar apenas 20 euros com o chip. O homem, do mesmo jeito, 20 euros. Já a família vai ter que comprar dois, para o homem e para a mulher, 40 euros. Então aqui a gente já começa a ver a diferença de valores quando você vai acompanhado. Aí depois, claro, que você gastou com o telefone, se locomoveu, já foi para sua hospedagem e você vai precisar, logo em seguida, do arrendamento. O arrendamento é o aluguel. Para quem não sabe, em Portugal, aluguel é chamado de arrendamento. E essa parte, geralmente, é a que consome maior parte do nosso orçamento quando vai com família, hein? Quando você vai sozinho, nem tanto, e é isso que eu vou te mostrar agora a diferença. A mulher, se ela for sozinha, com o arrendamento, ela vai procurar um quarto, geralmente no aplicativo. Vou citar o Idealista porque ele é o mais famoso, mas tem vários aplicativos de acomodações em Portugal. Se você quer ficar num quarto onde só tem mulheres, dá para colocar no filtro também e vai aparecer para você esse tipo de hospedagem. Geralmente eu vou colocar uma média, dependendo do tipo de quarto que você quer, esse valor pode aumentar. E o valor em média é 250 euros. Tem estabelecimentos que cobram um calção, aí você vai pagar 500 e quando você sair do quarto você recebe aquele calção que você pagou. Isso é uma medida de segurança que os senhorios tomam para poder evitar que o quarto seja danificado. Se você vai entregar o quarto e o quarto tem um problema que você deixou, que você causou, aquele calção vai servir para pagar o prejuízo, mas nem todo mundo pede calção. Então, nessa parte a mulher pode gastar 500 euros, mas também pode gastar só 250. E tudo que eu falei para a mulher vale para o homem que está viajando sozinho também. 500 euros mais ou menos com a primeira acomodação no primeiro mês. E é até legal você ficar num quarto porque às vezes você pode encontrar uma oportunidade melhor em outra cidade e aí você não está preso a um contrato ficando em um quarto como esse que eu mencionei. Já a família, quem vai com família, não tem esse privilégio de escolher muito. Primeiro, porque apartamento está muito difícil de encontrar e muito caro. Geralmente pede 2 calções, uma renda e aí isso sobe. Eu coloquei aqui em média que você vai ter que pagar 500 euros em um T1. O que é um T1? É um apartamento com um quarto. Se você vai com família, no mínimo você precisa de um T1. Se você encontrar um T1 de 500 euros, pode pegar que já está no lucro, tá legal. Geralmente é essa faixa de preço mesmo. Claro que tem exceções, você pode encontrar mais barato. Então a família vai gastar 2.000 euros só com o arrendamento. Viram aí a diferença de quem vai só para quem vai com família? O próximo item que a gente vai falar é o mercado. Esse é um item muito importante que todo mundo precisa comprar. É claro que você vai ter que ter um dinheiro separado para essas compras, as primeiras compras que você vai fazer em Portugal. Se você alugou um quarto, quando você chega nesse quarto, é natural que você vai fazer a sua própria comida. A cozinha é compartilhada, todo mundo usa, todo mundo limpa, lava. É desse jeito que funciona em um quarto de uma casa compartilhada. E eu separei aqui para o homem. Quanto o homem precisa gastar no primeiro mês com o mercado? Lembrando que é uma estimativa, não é um valor fechado. Isso vai variar de pessoa para pessoa e cidade para cidade, mas eu coloquei aqui um valor aproximado. O homem vai precisar de 150 euros para a sua despesa do mês todo em Portugal. E já a mulher, ela gasta um pouquinho mais, ela precisa de algumas coisas que o homem não precisa. Então ela vai gastar 180 euros com o mercado. Claro, as mulheres precisam de creme para o cabelo, shampoo diferente, essas coisas todas que vocês entendem, vocês mulheres. Então, a mulher vai precisar de 180 euros. Já a família é um pouquinho mais esticado, ela vai gastar entre 250 e 300 euros. Eu coloquei um valor aqui de 265. É uma estimativa, mas vai ser nessa faixa aí. Então, esse gasto, claro, todo mundo tem que ter e é muito importante. Então separe esse valor no seu orçamento. O próximo gasto são itens de casa.
quando você aluga um quarto, você vai precisar comprar uns utensílios pessoais, que é copo, prato, talher. Muita gente gosta de usar o seu talher. Vai ter que comprar Tupperware para guardar alguma comida que você guarda na geladeira. Essas coisinhas e outras coisas também, como artigo de cama, que são roupas, lençóis. Vai precisar comprar também toalha, roupa de banho. Então eu coloquei um valor aqui pequeno para você separar para fazer essa despesa dos itens de casa. O homem vai precisar de 60 euros para comprar essas coisinhas. Já a mulher precisa também um pouquinho mais. A mulher vai precisar de 90 euros, porque sempre mulher gosta de comprar algo a mais para dentro de casa. Já a família vai precisar de 160 euros para comprar para todo mundo várias coisinhas, roupa de cama, como eu mencionei. Como são mais pessoas, é claro que aumenta a despesa. 160 euros para esse tipo de despesa. Então vamos lá, o próximo item que você vai precisar gastar é com transporte. Quando você chega em Portugal, você ainda não tem carro, então você vai ter que se locomover de um lugar para o outro. Quando for procurar trabalho, quando for comprar alguma coisa, vai ter que ir gastando transporte. Se você for sozinho, você vai gastar 80 euros, tanto o homem como a mulher, com deslocamento. Eu coloquei assim, transporte, 80 euros, e a família vai gastar o dobro, 160 euros. Porém, tem algo a ser observado nessa situação muito importante. Se você vai ficar em Porto, em Lisboa ou em cidades mais próximas ali, vai ter transporte público, você vai poder usar o transporte público, vai sair até mais barato do que você comprar um carro. É isso mesmo, eu digo comprar um carro porque se você for para uma cidade mais afastada do interior, mais longe das capitais, você vai precisar ter um carro. Carro é necessidade, não tem como você ficar sem carro. Então eu coloquei aqui o valor para o carro. Se você for comprar o carro, eu coloquei 1.500 euros. Aí você pode dizer, ah, mas eu já vi carro de 500 euros. Sim, tem carro de 500 euros, tem carro de 600, de 700, de todo preço. Mas não é aconselhável você comprar um carro barato, aí ficar no prego e dar dor de cabeça, perder um dia de trabalho com o carro quebrado. Já pensou? Você acabou de arranjar um emprego e o carro quebra porque você quis economizar nessa parte. Tem coisas que devemos economizar, mas tem coisas que a gente tem que acertar e não pode errar. E o carro é uma delas. 1.500 euros incluindo gasolina e seguro. Eu coloquei no primeiro mês, ok? Então ali já está incluso o tanque, já está incluso o seguro, documentação, tudo direitinho. 1.500 euros mais ou menos dá para comprar um carro legal e com certeza vai te ajudar muito em Portugal. Outro item que eu coloquei na lista, gastos extras. O que é isso? É um passeio, é um lazer, é um restaurante, é uma comida fora. Com certeza, quando você chega em Portugal, não tem como você se trancar dentro de casa e dizer que não vai gastar. Você vai querer conhecer algum lugar, você vai querer sair, vai querer novidades. E é claro, separe um dinheirinho para isso, que faz muito bem. Você fez uma viagem longa, às vezes mais de 10 horas dentro do voo. E se tiver em escala, você passou até 24 horas dentro de um avião, indo para aeroporto. Você chegar, você quer relaxar. Então se você tiver condições de colocar no seu planejamento um gasto extra para esse tipo de passeio, esse tipo de lazer, coloca 100 euros o homem, 100 euros a mulher. Já a família triplicando, né? Coloca 300 euros. Então, homem 100 euros, mulher 100 euros e a família 300 euros com o lazer inicial do primeiro mês. Agora detalhe, eu não estou dizendo aqui que quando você chegar em Portugal você tem que ir curtir, turistar, não é, eu estou falando de passeio simples, por perto da onde você mora, conhecer alguns pontos turísticos ali, para poder abrir a mente. Não estou falando que você deve turistar e gastar e torrar todo o seu planejamento, hein? Muita calma nessa hora que tem muita gente fazendo isso e aí os euros vão embora mais cedo e você fica no perrengue. Então não faça isso. É só passeiozinhos de leve, se puder economizar o máximo possível, é melhor ainda. Aí agora a gente vai para outros gastos essenciais. Esse daqui tem que ter, não tem como você deixar de gastar nesse que eu vou falar. E é a água. A água eu vou começar pela família. A família vai gastar 30 euros de água. Por que eu comecei pela família? Porque o homem e a mulher que alugar um quarto, eles não vão ter gasto com água, porque já está incluso. Da mesma forma, a energia e o gás. Luz e o gás é algo que também não pode deixar de pagar. E você vai gastar em média, dependendo da cidade, 50 euros a família. O homem e a mulher também não vão gastar nessa parte, porque eles vão estar em um quarto, economizando porque foram sozinhos e a família vai depois. Lembra daquilo que eu falei no começo do vídeo? Vale muito a pena ir sozinho e só depois levar a família. Eu gravei um outro vídeo onde vai estar aparecendo aqui nos cards para vocês, por que não deve levar a família para Portugal. Um vídeo bem polêmico,
eu tenho certeza que eu vou receber muito hater nesse vídeo, mas é necessário falar para poder evitar que o seu planejamento dê errado. E o próximo gasto que também tem que ter, esse não tem como você não gastar, é internet, porque você precisa da internet para se locomover, para ver muita coisa, para assistir o nosso canal, para se inscrever no nosso canal, que é muito legal. Então você precisa da internet. A família vai gastar com um plano completo, incluindo internet para o celular, para os 2 ou 3 celulares, vai gastar em média 70 euros. O homem e a mulher que vieram sozinhos também, eles não vão gastar nessa parte. Lembra que eles já gastaram lá no aeroporto 20 euros para o chip e pronto, o chip está com a internet, não vai se preocupar com esse gasto. Lá dentro do quarto que eles alugaram tem Wi-Fi, porque geralmente os quartos têm água, luz, internet incluso, então tudo ok. Então gasto necessário internet, e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos para o próximo gasto, mobília. Geralmente quando você chega no quarto, você não vai precisar comprar nada, porque lá já tem tudo, já tem cama, sofá, TV, televisão, mesa, fogão, micro-ondas. Numa casa, quando você aluga um T1, também a maioria são mobilados. Mobilados em Portugal chama mobilados, no Brasil chama mobiliado, né? Mas em Portugal é mobilados. Então se a família encontrou um apartamento todo mobilado que não vai precisar gastar nada, ótimo, beleza. Mas geralmente vão precisar comprar alguma coisa. E eu separei aqui nessa listinha 100 euros para a família. O outro, o homem e a mulher, não vai precisar gastar nada, porque o que eles precisavam gastar, eles já gastaram naquela parte dos itens de casa, que eu coloquei objetos. Aqui eu estou falando de mobília. Às vezes a família pode alugar um apartamento que não tem todos os móveis, então vai ser necessário sim uma reserva para esse item. Então 100 euros eu coloquei, tá baixo, eu sei que é bem mais, mas vamos deixar nos 100 euros, porque eu tenho certeza que você vai encontrar um apartamento mobilado e não vai precisar gastar tanto nessa parte. Então vamos ao total agora, ao resultado. Quanto que a família vai precisar gastar no seu primeiro mês em Portugal? E o homem e a mulher? Quem gastou mais? É óbvio, a gente já sabe a resposta, mas vamos ver os valores. E já estou com o total aqui, tudo notado aqui no caderno. Vou deixar a família por último. Vamos começar pelas mulheres. Quanto uma rapariga, quanto uma mulher vai precisar no seu primeiro mês em Portugal? Segundo todas essas anotações que eu mostrei para vocês, vai estar aparecendo aí na tela, que o editor vai colocar, a mulher vai precisar de 2.470 euros, olha aí, um valor aproximado ao que se pede no visto, né? Quem tirou o visto de procura de trabalho sabe, a gente tem que ter 3 salários mínimos na conta para poder vir para Portugal. Então é mais ou menos esse valor que você vai precisar no seu primeiro mês, caso você utilize todos esses itens da lista que eu te mostrei. O homem vai precisar de 2.410 euros. Lembrando que esse gasto que eu estou falando, essa despesa, é no primeiro mês. No mês seguinte, esses valores vão ficando um pouquinho mais barato, porque você não vai mais precisar comprar algumas coisas que já foram compradas no primeiro mês. Então, no segundo mês fica mais leve, porém, não é uma diferença tão grande. A família que vem para Portugal, o pai, a mãe e um filho ou uma filha, eles vão precisar de, no mínimo, 4.675. Olha aí a diferença. É por isso que eu sempre digo, vai vir com família? Legal, mas espera um pouquinho, vem só um e o outro fica aguardando. Quando chegar lá, resolve tudo, se estabiliza e depois leva o outro. Viu só como faz diferença? O homem precisa de 2.400 euros, enquanto que uma família precisa de 4.675. Então esse foi um comparativo. Claro que esses números é uma estimativa, gente. Esse preço varia de pessoa para pessoa, de família para família, de cidade para cidade, mas em média é mais ou menos isso. Esse vídeo é só para você ter uma base de quanto você vai precisar no primeiro mês morando em Portugal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e eu te aguardo nos próximos vídeos. Até lá!